vai dizer o que vai ser, eu não disse que você tem que definir isso a priori. Eu digo que você tem que, com consultas democráticas, definir a democracia com população, um mundo de 7 bilhões de pessoas, não vai conseguir ser governado. Inclusive, há um problema de governança, inclusive governança global. Tem que ter uma representatividade global. As grandes questões mundiais hoje, como, por exemplo, a questão dos limites físicos do planeta, a questão do meio ambiente, é uma questão de governança mundial. Ela não tem, por isso mesmo a gente não consegue exprimi-la. E, portanto, exige que certas coisas sejam tratadas não pela democracia direta. O único objetivo, olha, não pode ser, não parece, porque é muito difícil fazer previsão, que poderemos chegar a uma situação de uma democracia direta completa. Não é que os limites tenham que ser definidos a priori. Então, não, mas... Agora, deixa eu só fazer mais uma coisa. Em nenhum momento quando eu disse que a partir da estabilização da inflação, o Estado se organizou para aumentar, tirar os recursos que ele precisava e cresceu a carga tributária de 25% até o início dos anos 90 para os 36% de hoje. Cresceu continuamente. Marcos, eu não estou fazendo nenhuma coisa partidária, nem por isso, estou fazendo uma análise, nem de um lado nem de outro. Não, é só um mal-entendido, como teve um mal-entendido também sobre a questão técnica. Eu falei tecnicamente. Até gostei muito hoje, ontem, uma bonita apresentação aqui com o Chico Bosco, citando o Barthes, disse que o discurso político é um discurso do conflito e da polêmica. Eu disse, olha, que coisa desagradável e triste. O nosso discurso, eu não gostaria de entrar no discurso de conflito e de polêmica. Eu não estou polemizando nada. Estou simplesmente dizendo, olha, é um fato que a carga tributária teve que ser aumentada a partir da estabilização da inflação. A estabilização foi em 94, então teve ainda muitos anos de governo Fernando Henrique. Não, a questão toda que eu estou insistindo é o que se define como sendo um problema técnico e como sendo um problema político. Entende? O que é um problema técnico e o que é um problema político? O que é um problema que tem que ser resolvido tecnicamente e um problema que tem que ser resolvido politicamente? E eu acho que essa fronteira não pode ser estabelecida previamente. É só isso que eu estou dizendo. Deixa eu colocar aqui, tem várias perguntas exatamente nessa direção. Eu estou resumindo elas em uma só. Pelo menos umas 12 vieram com mesma direção que é o que vocês estão discutindo. O que o pessoal se pergunta é o seguinte: devemos nos preparar para que tipo de sistema político agora? Nós devemos nos preparar para discutir qual sistema político a gente quer. Continuando, é a mesma pergunta. Como devemos nos estruturar uma vez que não contamos com o atual Estado e sistema políticos? A pergunta provocou uma longa reflexão, como vocês estão vendo. Foi a pergunta da Ana Paula Lacerda. Ficar de prontidão, como está toda a sociedade brasileira, esperando que tenha respostas, sinalizações claras de que vão mudar as coisas. Se não mudarem, voltar para a rua. André, no início das manifestações, nós vimos movimentos populares e a esquerda terem sido atropelados. Eu não consigo ler muito bem a letra, me parece que é isso que foi escrito, atropelados ou abraçados. Acho que o sentido aqui é o mesmo. Podemos pensar numa tentativa de cooptação desse movimento, o que coloca em risco sua força? Deixa eu reformular a pergunta. Quem pode fazer uso dos movimentos de rua? O movimento hoje parece, é difícil julgar, mas o movimento parece hoje assim muito coerente. E é um movimento, eu disse que alguém que me perguntou isso semana passada, eu acho que o movimento é um movimento, de certo sentido, reflete um amadurecimento da sociedade brasileira. Porque não é um movimento de demandas específicas de grupos específicos. É um movimento de um país que amadureceu e diz, olha, eu estou mal representado. Eu quero melhor representação e melhor funcionamento do Estado. A resposta de como é que isso vai ser feito, que é várias das perguntas que você estava fazendo, isso não tem. Essa é que é a questão, isso é que vai ser discutido. O problema é como é que essas respostas vão ser organizadas. De novo, eu acho que com o fenômeno da internet, a expressão de desagrado aparece pela primeira vez na história, pode aparecer antes do surgimento das lideranças. Então você tem um fenômeno que é novo, e que é novo com oportunidades novas e com riscos novos.
Hoje você tem, o desagrado apareceu antes das lideranças. As lideranças têm que vir a seguir. Como virão essas lideranças? São lideranças democráticas ou podem ser lideranças que tentam se apropriar do movimento para fazer um uso autoritário da democracia direta? É um risco. Isso eu concordo inteiramente com isso, porque é rapidinho, né? É o seguinte, o que eu acho que a sociedade mostrou é que a cultura política democrática da sociedade está muito mais avançada que a do sistema político. Então há um descompasso, e é esse descompasso que foi para a rua. É isso que é mais interessante. Agora, pelo menos umas 10 perguntas, das quais eu tirei 2, perguntam a vocês exatamente na tua linha. Ok, teu raciocínio. Como é que isso se reflete na votação no ano que vem? Então, muitas vezes me perguntam, no que isso vai dar? Então, a primeira coisa, já deu em uma coisa muito importante. Alguma coisa muito importante já aconteceu. Se colocar a pergunta de o que isso vai virar em 2014, significa, a meu ver, diminuir a importância desse movimento agora. Significa trazer 2014 para um lugar onde ele não está ainda. Ele está do ponto de vista do sistema político, mas não do ponto de vista das ruas. Mas é uma das perguntas que mais chegaram aqui a você. Então, mas quando chegar 2014, vamos discutir 2014. No momento, vamos discutir saúde, educação, Copa, transporte. Vamos discutir isso. Deixa 2014 para 2014. Eu continuo insistindo porque é a vontade que vocês estão manifestando. Por exemplo, eu tenho aqui várias perguntas dirigidas a vocês, se a Marina sai ganhando ou não com esse movimento. Vocês estão mandando as perguntas? Essa seria uma pergunta para fazer para a Marina. Eu acho que a resposta dela seria, olha, essa pergunta não deve se colocar. Porque justamente uma das coisas interessantes que aconteceu nas revoltas de junho, eu vou pegar um exemplo que foi a reunião do movimento Passe Livre com a presidenta, Dilma Rousseff. Né? Sai-se da reunião e não é o representante do movimento Passe Livre, mas um dos militantes, porque não tem liderança nesse sentido, diz, olha, a presidenta estava despreparada para lidar com essa pauta. E aí você tem aquele choque, você fala, mas como é possível tratar assim a presidenta da República? O que é que essa pessoa, militante do movimento Passe Livre, estava dizendo? Olha, o poder instituído tentou me estabelecer como representante, como liderança de um movimento muito maior do que eu, muito maior do movimento do qual eu milito. Eu me recuso a me colocar nessa posição. Porque esse movimento não pode ter uma liderança única, não pode ser liderado por só uma pessoa. Então, essa característica é fundamental para quem estiver pensando em 2014. Quem quiser se colocar como ganhador desse movimento agora, vai se estrepar, eu acho. Vou tentar responder a mesma pergunta. Eu concordo totalmente com o Marcos, acho inclusive que nesse sentido a Marina tem essa intuição, que ela mesmo não quer aparecer com isso, isso não está em discussão. Agora, se há alguém na política, na vida pública brasileira hoje, que de certa forma me parece ter intuído esse mal-estar, foi a Marina. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Até a própria opção pelo nome Rede, do que ela estava criando, a ideia de não ser, no primeiro momento, não ser um partido, tipo que ela está exprimindo que há uma necessidade de uma nova forma de fazer política, me parece que é realmente a Marina. Eu não tenho dúvida. Agora, se ela vai ganhar disso, eu não acho que essa não é a pergunta do momento. O pessoal pede para a gente trocar de assunto aqui e fazem perguntas específicas a vocês dois. Corrupção é um problema técnico, é um problema político? O que é que afeta mais o país? O desvio de verbas ou má utilização da verba não desviada? Quer começar, não é? Não, porque para mim, claramente, corrupção é um problema político. Tá? Para mim é claro que é consequência de um sistema político que funciona em falso. Né? Um sistema político que se blinda contra a sociedade. Qual a influência que a sociedade consegue ter sobre um sistema político que se encastela dentro do Estado? Né? Tem máquinas partidárias, grupos dentro de partidos que ficam dentro do Estado para reproduzir o seu próprio grupo e o seu grupo ampliado.
Ou a gente acaba com isso, ou a gente não acaba com a corrupção. Então, a corrupção é uma consequência de uma maneira de funcionar do sistema político. Então, claramente é uma questão política. E é uma pauta para todo mundo, né, que tem que ser enfrentada. Acho que isso, para mim, acho que concorda, né? Não tem dúvida nenhuma. A corrupção está no cerne da questão da uma certa falência da percepção de representatividade e do sistema político. Então, hoje, ela é claramente hoje assim, o exemplo, o paradigma desse desconforto, da disfuncionalidade da política no Brasil hoje. O último assunto, nós temos quanto? Mais 10 minutos, é isso? Eu não mando nas regras. Miguel, quanto tempo temos ainda? 5 minutos. Um grande número de perguntas sobre o papel da imprensa, da mídia, das redes sociais. As perguntas, eu vou tentar, é impossível colocá-las de uma formulação só. Algumas têm um statement da pergunta, evidentemente muito crítico, outras são perguntas mais abertas. Mas, em tom geral, elas apontam para o seguinte ponto. Como que a grande imprensa tem reagido ao que está acontecendo? Como que as redes sociais se relacionam com o conteúdo da grande imprensa? Se a imprensa, por exemplo, uma das formulações aqui, se a imprensa está preparada para entender o que está acontecendo, e como entender a hostilidade manifestada em algumas manifestações, manifestar em manifestações é boa, mas a hostilidade que o pessoal